Boa tarde, queridos alunos do colégio. Eu sou a professora Fernanda, coordenadora da unidade Gutierrez. Estou acompanhando um dos grupos de trabalho que vai fazer o telejornal sobre o Museu de Minas e do Metal. A primeira atração que os alunos que estão conosco vão visitar chama-se Janelas para o Mundo. Nessa atração, o objetivo dos alunos é perceber a presença dos metais e as mudanças que eles proporcionam à humanidade ao longo do tempo. Na arte, na alimentação, na telecomunicação, no transporte, nas guerras, nas cidades. Essa atração é composta de vários vídeos e os alunos agora vão se deleitar ao assisti-los e assistir parte deles. Mas é uma visita autônoma e espontânea, onde os alunos do colégio vão desenvolver todo o seu potencial para passar a notícia e tudo mais que acontece nesse museu maravilhoso. Vamos juntos? Boa tarde, meu nome é Vitor, sou estagiário do Museu das Minas e do Metal. E aqui na nossa primeira atração do segundo andar, que é Janelas para o Mundo, vocês vão poder ver a utilização dos metais ao longo do nosso cotidiano, desde a pré-história até os tempos atuais. Essa parte tem um foco mais no passado, na questão do surgimento das cidades, da guerra, da arte. E já lá do outro lado, no outro corredor, tem um foco mais para o futuro, mexendo com nanotecnologia, robótica, coisas do tipo. E aqui vocês podem ver como que o metal foi participativo na construção de várias coisas que estão dentro do nosso cotidiano, como no caso as cidades essenciais para aglomerações urbanas, transporte necessário para locomoção muito mais rápido do que a locomoção por tração animal. Essas janelas do mundo aí que passam na TVzinha, elas têm em inglês também para os estrangeiros? Ou não? Não há versão. Não há uma versão em inglês, é apenas em português. Essa é uma das mudanças que a gente propõe para se ter. Vitor, qual que é a importância na sua opinião, qual a importância desse museu, né, do Museu de Minas e do Metal, para Belo Horizonte? Bom, a importância muito grande dele é de trazer, no museu de tecnologia, recursos como, por exemplo, telas touchscreens, onde as crianças e os adolescentes podem interagir na atração, que é atrair exatamente o público mais jovem. Retirar aquela visão tradicional de um museu, que é apenas objetos antigos que a gente não pode tocar, e trazer algo que está dentro do cotidiano de todos, inclusive de um público mais jovem, para que a gente possa gerar uma geração mais presente nesses ambientes culturais como o museu. Essa nossa atração é a língua afiada. O intuito dessa atração é mostrar como a arte está presente nas representações. Aqui a gente tem um metal, que é o aço, uma liga metálica, que ela, por ser maleável, pode ser moldada em uma escultura. E a ideia é formar o M de MMM, Museu das Minas e do Metal. Aqui a gente pode ver algumas características dos metais, como brilho, cor. Caso toquem, poderá sentir a sensação térmica que vai estar frio, porque o ambiente aqui está gelado. E a representação que ele traz é a representação do museu, que é representar como que os metais estão presentes no nosso cotidiano. Então, tanto também as nossas paredes, que são banhadas a cobre, mostra como que essa parte do museu, que é um anexo, ele todo foi feito com base nos metais, por isso que esse é o andar dos metais. Nós estamos no segundo andar do museu, em frente à atração Viu Metal. Nessa atração, os alunos têm a missão de compreender uma tabela de conversibilidade e depois na matemática, para o telejornal que eles vão montar, é necessário que se desenvolva um gráfico de linhas para apresentar os resultados encontrados. Essa atração aqui do Viu Metal é um jogo de trocas, né? E é um jogo que se começa com 100 gramas de ouro na década de 2000 e vai se fazendo trocas ao longo do tempo. Tem 5 viagens no tempo, que a gente pode ver que aparece uma linha de tempo aqui embaixo, e a ideia é viajar, e a gente vai ver os produtos que vão sendo valorizados e desvalorizados ao longo do tempo, de acordo com o contexto histórico da época. E a ideia é que a gente troque por produtos menos valorizados, passe por um período que ele seja valorizado e continue fazendo essas trocas consecutivamente, para comprar a maior quantidade de um produto menos valorizado. Ok. 13 toneladas de açúcar. Essa viagem no tempo.
Pode fazer qualquer um? Isso. Você tem 3 toneladas e está na década de 1950. Escolha um item para fazer a troca ou uma data para viajar no tempo. Você vai trocar seu açúcar por quê? Não? Então, vamos ver onde ela é mais valorizada. Ó. Mas tem que trocar. Ó, esse é bom, filho, ó. Olha a valorização do açúcar. Em relação às outras. É. Aqui tá desvalorizado. A ideia... Trocou. A ideia é que você troque quando ele está valorizado por um desvalorizado. Lê para mim, dona Jéssica, falando no microfone. Você tem 702 quilos de farinha de mandioca e está na década de 1960. Escolha um item para fazer a troca ou uma data para viajar no tempo. Tem que ver onde que é a mandioca tá valorizada. Valoriza a mandioca, isso. Tá desvalorizado. É desvalorizando. Vai para trás também? Volta. Não. Aí, ó. Não, vai mais, vai mais. 101. Viaja um pouquinho mais para ver se vai valorizar mais. Você tá filmando a mandioca? Outra, agora o açúcar estava... Ah, 79, 21%. Não, tinha um que era assim. 101, mais pra frente. Não vai não, né? Volta pra cá. Nossa, a mandioca é desvalorizada demais. Açúcar naquela hora... 900 e alguma coisa. 1990, se não me engano. Olha só. Aí, ó, 1920. 101% da mandioca. 1920. Aí, 101%. Agora você troca por um produto que não tá valorizado, um que tá O algodão. laranja. Milho. O algodão. Algodão, mais valorizado. Agora vai pra trás. Mais pra trás Você tem possível. meia tonelada de algodão. Você lê pra mim, dona Jéssica? Sim, Falando você tem 433 quilos de algodão e está na década de 1888. Vai pra trás, vai tudo pra trás. Olha, ele tá bem valorizado. Aí, ó, tá mais. 6 mil por cento. 3 mil. O açúcar tava tipo 20 É, mil. tava 200. 67 mil. 67 mil, tava 200. 6.700. Só que ele está valorizado, mas todos os produtos também estão. Então a ideia é que você troque quando ele está valorizado e os outros produtos não estejam valorizados. Porque senão vai estar tudo muito caro para você comprar. Volta aí um pouquinho. Aí, ó, 6.753. 4.300. Boa ideia. Boi vai ser complicado. É melhor. Agora vai lá. Boi vai valorizar bem lá na frente, Lá no década ano de 2000. Boi é valorizado hoje, né? Aí, ó. 3 mil. Agora você troca pelo feijão. Ou pelo açúcar. É, maior quantidade. E aí ela volta e compra, sei lá o que de açúcar. Quanto de ouro? É 297,4 quilogramas de ouro. Parabéns, você chegou ao fim com lucro. Sim, você teve lucro. A gente está aqui na atração da mesa dos átomos, que a gente pode visualizar a tabela periódica completa, né? E aqui a gente é capaz de destacar o elemento e formar compostos com esse elemento. Tá? Aí, quando é formado o composto, são 540 compostos que a gente pode formar aqui e são apresentadas algumas aplicações, algumas utilidades dos compostos formados. Então, o nosso aluno Bernardo vai formar um composto. Forma um composto, Bernardo. Pode puxar assim. Isso. Cl. Juntou. Agora filma lá, olha lá. Cloreto de sódio, NaCl, popularmente conhecido como sal ou sal de cozinha. É essencial para a vida humana e de todos os seres vivos. É um importante conservante de alimentos e um popular tempero. Muito obrigada. Essa tração é o vale quanto pesa e ela vai apresentar a quantidade de metais e elementos químicos no nosso corpo, de acordo com o peso. Então, aí tem uma balança e vai fazer uma estimativa de acordo com o seu peso para o valor ideal de metais que você tem no corpo. Aqui a gente tem a representação
do elemento, o nome, a quantidade e onde a gente encontra. A gente pode fazer uma referência também com a questão da alimentação, que é onde se obtém esses principais metais para o organismo e o que a carência deles pode causar. Por exemplo, osteoporose na carência de cálcio, o cálcio é encontrado no leite, anemia na carência de ferro, e o ferro encontrado em carnes e folhosos verde escuro, está presente no sangue, né? Dentre outras coisas aí, como o zinco presente na maçã, dentre outros. Esses são alguns dos elementos presentes, dos metais presentes no nosso organismo, mas a gente também tem potássio, tem alguns outros aí. E ali embaixo o total de metais no seu corpo. Então, a aluna Vitória, que está servindo de modelo para nós, tem um total de 1.161,57 gramas de metais no corpo. Isso é o ideal para o peso dela. É o ideal para o peso dela? Ah, então era isso que eu queria saber. Então, é o ideal para o seu peso. Muito bem, muito bem. Bom, nós estamos na atração do museu Tabela Periódica, e para o telejornal dos alunos do colégio, o objetivo deles é compreender a história da tabela periódica. Bom, a tabela periódica, ela vai mostrar os elementos metálicos, né, já que a gente está no andar dos metais aqui do museu, os elementos metálicos refletidos no chão. E são vários tubos, esses tubos eles têm as cores aproximadas com as cores do metal que está sendo representado. Além disso, a gente tem o vídeo do Mendeleev, que foi o criador da primeira tabela periódica, que vai contar um pouquinho da história, da descoberta de alguns elementos. E essa primeira tabela periódica está representada no totem, com os elementos que foram descobertos por Mendeleev e da forma de organização de acordo com a lei da periodicidade, né, em famílias e períodos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que os tubos, né? Eu tenho tubo de cor mais cobre, tubo de cor mais prata e tubo de cor mais dourada. Para representar, então, os elementos metálicos da tabela periódica. Então, essa sala aqui, ela diz dos metais que tem nessa tabela, porque a tabela também é feita de outros elementos, né? Há metais e outros. Gases nobres. Mas a tabela periódica refletida pelos tubos, esses elementos refletidos pelos tubos nessa sala são só metais. A tabela periódica mais antiga está representada no totem, mas os tubos só representam os metais, por ser o andar dos metais. Entendi. Então, os elementos que não estão aqui são os ametais e os gases nobres. Isso. Então, os elementos que não estão nessa sala são os gases nobres e os ametais. Maravilhosa essa sala, além de ser uma obra de arte super interativa, né? Os adolescentes estão adorando mexer com a metalidade da tabela periódica. Muito obrigada. Bem-vindos à aula de Química do professor Mendeleev. Vocês odeiam Química? Mas a Química é o motor do universo, a chave da verdade, a mais sublime entre todas as poesias. Não vão nessa daquele roqueiro que dizia que odiava a Química. Renato Russo. Russo sou eu. Eu sou um químico. Um professor que fez algo que ajudou os estudantes do mundo todo a entender a Química. E por que não? A gostar dela. Aos 35 anos, organizei os elementos de uma tabela e me tornei o maior químico da Rússia Imperial. A minha vida foi longa, intensa e cheia de conquistas. Minhas descobertas contribuíram não somente ao desenvolvimento da química moderna, mas também à transformação do meu grande país, a Rússia. E garanto a vocês que a química pode ser tão divertida quanto o rock. Como um roqueiro em turnê, fui homem do mundo. Viajei pela Europa nos meus anos dourados e lá tive a ocasião de conhecer os grandes cientistas da época. Heidelberg, Paris, Karlsruhe, quantas lembranças. Até tentei explorar a região do Ártico e viajei de balão. Eu sempre me interessei por assuntos variados. Fui crítico de gastronomia e até de arte. Introduzi o sistema métrico na Rússia, inventei ferramentas de medição, como o parâmetro diferencial, além de muitas outras coisas. Até dizem que eu sou inventor da vodka. Inventor eu não sei, mas apreciador isso sim. De tanto tomar, nomearam uma vodka em minha homenagem. Mas não me aborrecem esses irônicos comentários. Não, acham que eu sou descuidado, mal vestido, descabelado, rebelde.
Mas isso é puro rock and roll. Vocês já viram alguma imagem do Beethoven? O que importa é que, com toda a minha rebeldia, ainda sou lembrado como um dos cérebros mais notáveis de minha época. Aposto que vocês engoliram aquela história do químico recluso, absorvido em seus experimentos. Pelo contrário, longe do laboratório, dediquei muito da minha energia e do meu tempo a aproveitar a vida. E o maior de todos os meus sucessos foi a formulação da tabela periódica dos elementos. Sim, são aqueles numerozinhos e símbolos estranhos que todos vocês viram em uma tabela pendurada na sala de aula. Tudo se iniciou quando, insatisfeito com a desorganização do conhecimento da química, comecei a montar uma tabela para ensinar os meus estudantes as propriedades dos elementos químicos. Organizei os elementos por seu peso atômico e dei conta de que existia uma correlação entre eles. Vejam vocês, eu tinha descoberto a lei da periodicidade. Acreditei tanto em minha sistematização que cheguei a prever a existência de alguns elementos que ainda não eram conhecidos. Eu tive o mérito de classificar os elementos de um sistema coerente e previsível. Eu criei ordem no caos, e não só no mundo da química. Estão querendo pôr ordem em seu mundo? Então prestem atenção. Para entender o homem e o universo, é necessário entender a matéria e os elementos que a compõem. Se estão em busca da ponte entre o mundo dos livros e o mundo das coisas, não precisam procurar muito longe. Este sublime mistério está bem aí, embaixo dos seus pés. Estamos de volta agora no primeiro andar do Museu de Minas e do Metal. E a primeira atração que vamos visitar nesse andar chama Chão de Estrelas. O objetivo para o telejornal que estamos desenvolvendo é compreender a utilização de uma luneta. Então, a senhorita Bruna, monitora do museu, vai falar um pouco dessa atração para nós e com o objetivo de explicar um pouco ela e cumprir o que vocês precisam para o trabalho. A atração, ela fala um pouquinho sobre a questão dos minerais. No chão, ela mostra os minerais mais abundantes que nós temos na crosta terrestre, que são os silicatos. E eles estão representados todos no chão. Nas lunetas estão os mais preciosos. Aí ali nós temos ouro, diamante, tem prata. E a função aqui é mostrar como se fosse um planetário às avessas. As lunetas que nós utilizamos para ver estrelas, para poder enxergar planetas mais distantes, no caso aqui estão apontadas para o chão, mostrando a preciosidade que é os minerais que estão dentro de cada uma dessas lunetas. Do lado de cada uma tem o nome do mineral. Nós temos um totem ali falando a origem, da onde que ele veio, da onde que ele foi doado. E dentro de cada luneta tem o mineral, ele é ampliado, o tamanho dele ele é bem menor do que o que a gente consegue ver pela luneta ali mesmo. As miragens é uma atração que ela vai falar um pouco sobre esse som que está saindo das caixas que estão em cima. É um poema que está sendo recitado pela Fernanda Takai, ex-vocalista do Pato Fu. Pato Fu? É, isso mesmo. Então, ela fala um pouco sobre o desejo de obter a liberdade através da Inconfidência Mineira. Aí vai ser mais ou menos o que a gente vai abordar aqui nessas miragens. Formando imagens de miragens mesmo, através de espelhos convexos, e a luz vai dar a impressão que você pode atingir a rocha tentando alcançar ela, pode tentar pegar ela, esticar a mão para tentar pegar. Isso, você não vai conseguir, exatamente como foi a Inconfidência Mineira. Foi uma tentativa de adquirir a liberdade, só que acabou sendo frustrada por outros motivos. Do mesmo jeito vai ser frustrada a sua tentativa de alcançar as miragens. Bom, nós estamos aqui na atração Descomissionamento e o objetivo dos alunos é compreender como que a exploração mineral apresenta inúmeros impactos ambientais.
É importante também, quando você for fazer o seu telejornal, pesquisar sobre esses impactos, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, identificando suas principais características e as formas utilizadas para minimizar esse impacto ao meio ambiente. Então, o senhor Renato vai contar para nós um pouco dessa atração tão importante do Museu de Minas e do Metal, que nos dá uma solução ambiental. É isso mesmo que essa atração fala conosco, seu Renato? Então, aqui na atração do descomissionamento, a gente aborda desde o início do processo de extração do mineral, né? Que seria quando você encontra uma determinada região que é rica em algum mineral. Aí primeiro aqui vai começar agora. Você vai ter o desmatamento, criando uma estrada até o lugar onde você vai ter que exercer seu processo extrativista. Aí que você vai desmatar. Aí ao chegar na região com essa riqueza mineral, você tem que fazer toda a limpeza da área. Aí você vai começar a extração desse mineral através de explosivos ou reagentes químicos específicos, de forma a aprofundar a cava, que é esse buraco grande que a gente mostra aqui, que é onde é retirado o mineral. Aí, no caso, o processo de descomissionamento é uma lei brasileira que vai falar que uma mina ela não é permanente, ela tem um tempo de vida útil. Por exemplo, seja de 20 a 40 anos, podendo ser renovada. Isso a gente chama de licença de extração. Aí beleza, ela vai começar a ser minerada e quando ela ficar inviável, ela vai ter que ser fechada. Mas aí os impactos ambientais causados pela mina são muito grandes. De forma o processo de descomissionamento tem o objetivo de minimizar esses impactos ambientais. Aí aqui a gente mostra também quando uma mina ela atinge o lençol freático, que é um nível muito alto de degradação, que é onde a mina tem que parar o seu processo extrativista, além de ser acarretar muito risco ao trabalhador da mina. Aí aqui vai estar mostrando aqui quando ela atinge o lençol freático, ela tem que parar de minerar. Esse é um exemplo da mina de Águas Claras, aqui próximo à região de Belo Horizonte. E outro exemplo de área de mineração, de antiga mineração, é a região de Inhotim, que virou um museu muito, muito famoso. Aquilo ninguém acredita que era uma área de mineração, mas com o processo de descomissionamento, ele sofreu uma revitalização e agora ela está sendo... o museu é um foco tentando atrair população, uma moradia em volta da área de antiga mineração. Seu Renato, eu tenho uma dúvida. Descomissionamento, então, é uma lei nacional? Exatamente, é uma lei nacional que foi imposta atualmente, ela é bem atual mesmo. Então, são poucas minas que já chegaram a esse processo de descomissionamento. Muitas delas foram abandonadas ainda no processo de licenciamento, né? Não sei se é assim. Mas aí ela acabou que encerrou seu processo de extrativismo e largou do jeito que estava. Então essa é uma lei nova, atual, e são poucas as minas que já sofreram o processo de descomissionamento. De forma a você ter o mapa de Minas Gerais. Aí aqui você vai ter uma Rosa dos Ventos com com a maioria dos minerais que podem ser minerados, que possuem minas aqui em Minas Gerais. Aí no caso, diamante, ouro, esmeralda, nióbio, água mineral, zinco, calcário, bauxita, manganês, gemas em geral, ferro. Todos eles vão mostrar um pouco aonde que tem a maior minas desse recurso. Aí você clica aí para mim de novo, por favor. Pode clicar aí. Clica aí. Aí você clicando na setinha, vai te dar informações específicas sobre a mina que você está querendo saber. Aí aqui nós temos em versão inglês e português, né? Aí, por exemplo, a gente trata aqui água mineral, apesar dela não ser um recurso de metais, que é o que a gente mais trabalha aqui. A gente chama água mineral porque ela é uma água subterrânea. Então, quando ela sobe, ela agrega uma quantidade de minerais muito grande. E aqui a gente trabalha também com mapas antigos, mapa de ferrovias, o nome de algumas cidades.
Aí que funciona de um jeito que você vai conseguir se localizar e localizar algumas minas do nosso estado. O ouro foi encontrado pelos bandeirantes paulistas no final do século XVII, na região central de Minas Gerais. Sua lavra impulsionou a ocupação do interior do país, não só de Minas Gerais, como também de Goiás e Mato Grosso, a partir do século XVIII. O imposto sobre o ouro, o chamado o quinto, sustentou a economia de Portugal do século XVIII. As principais minas de ouro em Minas Gerais são as de Morro Velho, em Nova Lima, aí ó, dado para vocês, Passagem em Mariana, Morro do Ouro, em Paracatu e Cuiabá, e mina de Cuiabá, em Sabará. Estou aqui com a senhorita Ariane, recepcionista do Museu de Arte do Metal. E eu gostaria de perguntar para ela qual é a sua impressão da experiência que os visitantes têm ao se depararem com esse museu tão interativo e tão maravilhoso. E eu também gostaria que, ao final, você discorresse sobre a importância do Museu de Minas e do Metal no circuito cultural belo-horizontino. A importância é legal ver, né, a impressão que os visitantes têm do museu. Eu acho que o que mais impressiona é a interatividade e a tecnologia do museu. Quando eles entram, compram um ticket, eu acho que eles não imaginam o que eles vão encontrar lá em cima, né? O museu trata das temáticas de mineração e metais de uma forma bem lúdica, interativa e tecnológica, que eu acho que é algo que Belo Horizonte nunca recebeu, né? Que é essa interatividade e essa forma tão legal de conhecimento. Eu acho que o prédio em si e o museu é muito importante para o circuito, porque esse prédio é do século XIX, né, abrigou a Secretaria do Interior e a antiga Secretaria da Educação, e depois que esses espaços foram para a cidade administrativa, eles receberam museus. Então, o museu está em um ambiente, né, que foi de tanta importância histórica para Minas Gerais, eu acho que é bem louvável. Muitíssimo obrigada pela sua participação. E assim eu fecho a visita do Collegium ao Museu de Minas e do Metal. Agora é tarefa de todos os alunos do 9º ano coletarem essas informações e fazerem um telejornal que vai maravilhar os professores, os coordenadores e toda a equipe acadêmica dessa escola, que zela muito pelo sucesso acadêmico de cada um dos nossos alunos. Bom trabalho, mãos à obra e até o ano que vem.